Olá, seja bem-vindo ao videocast Mercado de Trabalho e Diferenciais na Formação, uma parceria de O Liberal com o Centro Universitário Fibra. Eu sou Paloma Lobato e aqui a gente conversa sobre os principais diferenciais que uma formação precisa ter para se destacar no mercado de trabalho. Vem com a gente! Em tempos de processamento intenso de dados, muita informação que a gente recebe na palma das mãos e também com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e acirrado, manter um bem-estar mental virou uma necessidade para a maioria das pessoas. Burnout, ansiedade, depressão e outros diagnósticos mentais vêm crescendo cada vez mais no meio do ambiente urbano e pedem por tratamentos efetivos e profissionais cada vez mais qualificados. Dentro e fora da universidade, o futuro profissional de psicologia necessita dos melhores aparatos para a sua formação e, dessa forma, se tornar um psicólogo qualificado o suficiente para atender a demanda atual. Para falar um pouco mais sobre a importância dos diferenciais na formação de um psicólogo, a gente recebe aqui o coordenador do curso de Psicologia do Centro Universitário Fibra, Guilherme Wade. Seja bem-vindo, Guilherme, ao nosso videocast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Paloma. Para a gente iniciar a nossa conversa, Guilherme, conta para a gente sobre a sua história, né, com o curso de psicologia, como você ingressou nessa profissão, nessa carreira, e também como é que tem sido coordenar o curso de psicologia do Centro Universitário Fibra. Bom, primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui, né, e como profissional de psicologia também é sempre um desafio, seja para ser profissional, seja para ser coordenador do curso. Eu que fiz vestibular em 1994, numa época em que só tinham duas instituições, né, oferecendo o curso, uma área bastante concorrida. E eu venho traçando uma trajetória profissional, basicamente, a partir do viés da docência, né? Inicialmente, de uma forma muito focada, desde a minha graduação, eu já me inseri em projetos de iniciação científica e eu destaco isso porque daqui a pouquinho, muito provavelmente, isso vai surgir Com também certeza. Por falar na formação dos nossos alunos. E essa minha inserção, né, em projeto de iniciação científica me trouxe até aqui como um professor, inclusive pesquisador, né? Eu tenho mestrado em psicologia, doutorado em ciências sociais, e isso me deu, de certa forma, um know-how, né, para assumir, então, esse desafio que é coordenar o curso de Psicologia do Centro Universitário Fibra. Um desafio e um prazer, porque, como docente, como coordenador, a gente sempre tem que estar de um olho no mercado, né, de olho na nossa realidade das Amazônias que a gente tem aqui, para pensar também essa formação dos nossos alunos, dos nossos futuros profissionais. Então, tem sido, como eu falei, um grande prazer coordenar esse curso, pensar essa realidade, pensar a formação dos nossos alunos a partir dela, né? E um desafio porque a gente sempre vai se qualificando, se requalificando, buscando essas informações para oferecer o que há de melhor para os nossos discentes do Centro Universitário Fibra, em particular do curso de Psicologia. Perfeito, professor. Ainda pegando esse gancho, explique para a gente de que forma a escolha de uma abordagem da psicologia ela vai impactar diretamente na formação de um estudante. Como o Centro Universitário Fibra também orienta nesse processo, né, de escolha, que nem sempre é fácil, nem sempre o estudante sabe muito bem para onde ir. Como é que a Fibra acaba auxiliando nisso? É uma pergunta interessante, né, porque é algo que eu diria, nos persegue, né, a nós, quando somos alunos, essa necessidade e obrigatoriedade, podemos dizer assim, da escolha de uma abordagem. É importante dizer que essa escolha, ela até se dá de forma, eu arriscaria dizer, natural, né? O importante, e aí daqui a pouquinho eu posso falar como a gente faz isso, né, em termos de preparação dos nossos alunos para essa escolha, o importante é o aluno aproveitar o máximo que ele tem, né, na graduação, na sua formação, vinculada a toda e qualquer abordagem que ele vai estudar, né? Ele precisa se apropriar dessas abordagens. Mas eu diria, como um diferencial que a gente tem na Fibra,
no curso de psicologia, a partir já do 4º semestre, a gente tem um projeto de extensão de plantão psicológico, né, que traz para a gente um pouco dessa nossa responsabilidade social com a comunidade, mas também para a formação dos alunos. O plantão psicológico é um serviço, portanto, que a gente oferece para essa comunidade, para a sociedade, e que visa, em última instância, preparar a escuta do aluno para aquilo que ele vai encontrar logo à frente na sua formação, que é o estágio em clínica, né, do estágio na clínica da psicologia. Então, nesse íntere de passagem do aluno nesse serviço, nesse projeto de extensão de plantão psicológico, ele conta lá com 4 professores, supervisores, orientadores, cada um desses professores com uma orientação, com uma abordagem diferente, eu diria, sob a perspectiva, né, das principais abordagens ou das 4 principais abordagens que a gente tem atualmente na psicologia. Então, essa é uma das formas também que a gente proporciona ao aluno engajado no projeto essa preparação para que ele escolha, digamos assim, né? Como eu falei, que se dá ou quase que automaticamente de forma natural, mas também a formação dele, especificamente nessa perspectiva que eu coloquei do plantão psicológico, ajuda muito ele a, inclusive, visualizar, né? Vivenciar isso na prática quando ele está atendendo os usuários no serviço. Antes dessa escolha da abordagem, nada melhor do que ele aproveitar todas as oportunidades que o Centro Universitário Fibra acaba dando para esses alunos, né? Perfeito. Então, o que eu diria, então, além de todas essas oportunidades, né, do que eu já falei, do projeto de extensão. Então, anualmente, a instituição abre editais para os professores submeterem seus projetos de extensão, depois os alunos se candidatam a esses projetos. Nós temos também projetos na mesma periodicidade, né? Abertura de edital para projeto de iniciação científica. Eu falei ainda há pouco da minha trajetória por aí, então a gente incentiva muito também o aluno, porque isso vai refletir certamente na formação dele e não necessariamente se ele escolher ser docente, né? Eu aprendi a pensar de uma forma diferente, sendo aluno de iniciação científica, sendo um pesquisador atualmente, portanto, sendo cientista. Perfeito, professor. Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, mas seguindo ainda a linha de raciocínio aqui do nosso videocast, explica pra gente, a gente tem visto que muita gente vem falando, né, sobre saúde mental, é cada vez mais discutido, mas a terapia ainda é um assunto delicado para muita gente, né? Muita gente ainda tem um certo preconceito, alguém diz assim, olha, você precisa de uma terapia, já às vezes se sente ofendido. Muita gente acaba negligenciando o próprio tratamento, né? De que forma as entidades de ensino elas podem atuar e também atuam para mudar esse estigma, para mudar essa nossa realidade que muita gente ainda vive? Bom, então, como eu falei anteriormente, a gente tem esses projetos de extensão, né? Então, atividades extensionistas, elas visam o contato, colocar o aluno em contato direto com a comunidade, né? Que, como eu falei também, que isso é parte da nossa responsabilidade social com essa comunidade que nos acolhe. Então, através dessas atividades que a gente então busca, né? Desmistificar o sofrimento psíquico, o sofrimento mental. Você falou algo interessante, a questão da vergonha, né, ou do medo. Eu tenho percebido que a gente ainda tem muita vergonha de sofrer, né? O sofrimento, ele é constitutivo do sujeito humano, né? Ele é nosso constitutivo. Não há vida humana sem sofrimento. Então, a gente desaprendeu a lidar com esse sofrimento, né? E, portanto, num contexto que a gente vive, onde os problemas que deveriam ser tratados de forma coletiva, eles estão numa intensidade individual exacerbada. E isso aumenta, né, a nossa vergonha, digamos assim, né, a nossa dificuldade de aceitar que nós estamos com um problema, né, com algum tipo de dificuldade, em particular por conta desse estereótipo que ainda existe fortemente acerca do sofrimento mental, acerca do sofrimento psíquico. Mas é importante, eu diria, né, olhando um recado aqui. Então, se você está em sofrimento psíquico, procure um profissional, né, da área, que esse profissional certamente
poderá lhe ajudar a construir, né, um outro ritmo de vida, uma outra vida, na qual, inclusive, você aprende a lidar com esse sofrimento. Isso é muito importante. E a terapia é fundamental para isso. E a terapia é fundamental para isso, né? Eu sempre falo que terapia é vida, e realmente é vida, porque a gente muda o nosso olhar sobre muita coisa, né? Ajuda de uma forma inexplicável. Então, realmente, terapia é vida. Tem uma dificuldade também, né? Eu acho que é importante fazer essa autocrítica, é importante fazer essa crítica à psicologia enquanto ciência e profissão, né? A psicologia, apesar dela estar em vários espaços, né? Inclusive no serviço público, né? De saúde mental, portanto, uma oferta de serviço para a população menos favorecida socialmente, mas a psicologia ela ainda é uma ciência, ainda é uma atividade profissional elitizada, né? Se a gente pegar na perspectiva dos consultórios particulares, você vai ver a média de uma consulta, né, de uma sessão psicoterápica, ela não é uma média de valor acessível à grande maioria da população brasileira, em particular da população paraense, né? A gente tem visto, professor, que o uso das redes sociais, de certa forma, vem impactando aí a saúde mental de muita gente. A gente pode afirmar isso, né? Que realmente o uso das redes sociais, estar muito tempo conectado, acabam impactando a nossa saúde mental. Como essas consequências do uso severo de aparelhos acabaram afetando a demanda de psicólogos? Então, a gente precisa, antes de mais nada, entender, né? E desde o início da nossa conversa, que a gente está num contexto pós-pandemia, né? E que esse sofrimento ele se exacerbou depois desse contexto, e que a gente observa, por exemplo, a própria oferta de serviço no cuidado em saúde mental, e quando eu falo cuidado não me refiro especificamente ao cuidado em psicologia, mas também em psicologia, ele não acompanhou, ou se acompanhou muito desproporcionalmente ainda, né? Então, e nesse contexto pandêmico, houve um aumento considerável, né, do uso dessas tecnologias. A gente tem agora a facilidade de ter um mundo, digamos assim, na palma das nossas mãos, né? E todo um mecanismo, né, das redes sociais que mobilizam a nossa permanência naquilo que seria uma rolagem de tela para ver algumas postagens. Essa rolagem de tela ela pode permanecer indefinidamente por horas, né? Então, isso, sem dúvida, ela tem um impacto bastante negativo e forte na nossa saúde mental, né? A gente sabe que o sofrimento mental ele é multicausal, mas o uso exacerbado, como você colocou, dessas telas, né, das redes sociais, tem um impacto muito forte. Então, por exemplo, a gente sabe que quantos de nós, por exemplo, antes de dormir, não dá aquela olhadinha ali, né, nas redes sociais. Então, só o brilho da tela já desperta no nosso cérebro uma confusão, porque o nosso aspecto biológico está ali, né, o nosso relógio biológico, digamos assim, ele está preparado numa possibilidade de noite, né, do ritmo escuro, e do fluxo, né, do dia, do escuro, etc. E você joga uma iluminação na sua vista, né, e o cérebro capta essa mensagem e ele fica em estado de alerta, sempre de alerta. Então, isso vai impactando, sim, por exemplo, no estado do sono. Um outro impacto que eu poderia citar aqui muito brevemente por exemplo, com relação à autoestima, né? Hoje em dia você não vê, por exemplo, as pessoas postarem tristeza. Não que deveriam postar, mas a gente posta o que há de melhor na gente, né? Então, se a gente não tiver o cuidado, nós que estamos desse outro lado da tela, não tivermos o cuidado de não medir a nossa vida, né, pela vida do outro, que não é tão simples assim, isso vai impactando na nossa autoestima, né? E ao compararmos as nossas vidas com a vida dos outros, tudo porque muito lindo, tudo né, é muito bonito, sociais, tudo é muito fácil, e não né? Tudo muito prático. Então, isso vai se somando, né, a uma série de outras questões que certamente vão ter esse impacto negativo que você aponta. Então, se não houver
esse cuidado e, claro, isso automaticamente vai desbancar, digamos assim, para os consultórios, né? Para a procura desse profissional de psicologia, digamos, para ensinar, eu diria, né? Ou para ajudar a pessoa a lidar com isso, né? E aí, dependendo do grau e da intensidade que isso está produzido ali para o indivíduo, o cuidado a ser prestado, né, pelo profissional, ele precisa ser bem focado naquela demanda específica do paciente, né? Professor, a gente pode dizer que o curso de psicologia ele está cada vez mais em ascensão, né? Afinal, a gente já está em um mundo muito acelerado, a gente tem visto crianças que hoje em dia já nascem praticamente com a tela na mão e se tornam crianças mais ansiosas, adultos ansiosos e por aí vai. Então, a tendência é que o uso da psicologia se torne ainda mais comum, né, para a população. Certamente, né? Muito embora, por exemplo, se a gente for pensar, a gente tem o Conselho Federal de Psicologia, ele tem um infográfico. Agora eu estava falando que a gente tem as informações na palma das nossas mãos, né? Então vamos lá. Se você a gente pega o nosso celular, abre agora esse infográfico, a gente vai ver, por exemplo, na 10ª região, que compreende os estados do Pará e Amapá, a organização, né, do Conselho Regional de Psicologia, nessas duas regiões a gente tem cerca de apenas 9.600 profissionais de psicologia. No Pará, esse número vem para 7.600 e poucos profissionais. Né? No estado do Pará, um estado que é continental. Então, a gente percebe que pode haver, então, aí, um vazio assistencial, né, no estado em relação à presença de psicólogos e, em particular, na região metropolitana de Belém, esse número ainda é bastante reduzido. Apesar, né, então, dessa demanda crescente pelos serviços de psicologia, né, pelo profissional, que é um profissional que precisa estar bem qualificado e pensar a realidade, né, local. Sim, né, importante, né? Pensar essa vida do homem, né, amazônida a partir da sua realidade. Né? Isso é super importante. Então, é inegável que há uma demanda crescente, né, por profissionais de serviços de psicologia. Mas eu ressalto, uma demanda que é crescente, mas muito embora nem sempre acompanhada, né, pelo mercado de trabalho. Né? Porque aí envolve outras questões, como, por exemplo, a própria ideia que se tem, que se pode, né, negligenciar a saúde, por exemplo, de um trabalhador, né, de um colaborador, né, negligenciar a nossa própria saúde. E a gente sabe que a gente não pode e nem deve fazer isso. Perfeito, professor. Agora explica para a gente quais estruturas são essenciais para uma instituição conseguir formar os melhores psicólogos do mercado. Bom, boa pergunta. Isso é interessante porque a gente, e eu tenho observado muito isso, né? Às vezes os alunos, é claro que uma estrutura de biblioteca ou mais do que isso, de laboratórios, né, é super importante. No caso da psicologia, nem tanto. Apesar da psicologia ela estar, ou ainda estar, né, em algumas realidades, na área da saúde, mas a gente lida ou a gente olha para o indivíduo humano de uma outra perspectiva, da perspectiva mais social. Então, às vezes, quando a gente pede para o aluno, né, providenciar o jaleco, o aluno do primeiro semestre, o aluno do segundo semestre, e aí ele se compara com alunos dos outros cursos, cuja matriz curricular é fundamentalmente ali atravessada fortemente, né, pelo uso do laboratório, né, das disciplinas práticas em laboratório, uma carga horária mais elevada, etc. No nosso caso, é bem diferente. A gente tem uma estrutura de laboratório muito boa, mas se eu pudesse botar na ponta da caneta, digamos assim, em termos de carga horária, a carga horária que a gente usa no laboratório é mínima, né? Sim. Porque a nossa, entre milhões de aspas, a nossa ferramenta de trabalho é outra, né? Nossa ferramenta de trabalho é fundamentalmente a escuta, né? E a escuta, a gente passa por outro tipo de tecnologia, que não essa tecnologia que vem à nossa cabeça imediatamente quando a gente ouve o termo tecnologia. Eu diria aí que a tecnologia principal para a gente, que é a escuta, é essa tecnologia que conhecida como tecnologia leve, que é tecnologia relacional.
né? Então, o nosso trabalho, ele é atravessado, ele tem uma constituição por esse viés, né? Por essa perspectiva, da perspectiva da escuta. Então, mas é claro que, por exemplo, em termos de estrutura, e colocar isso, colocar, por exemplo, um corpo docente, né, formado de mestres e doutores, por exemplo, sim, a gente pode dizer que é uma excelente estrutura, e é essa estrutura que a gente tem. Se a gente se isso diz respeito à oferta de possibilidade do aluno, por exemplo, a partir do segundo semestre, já ir para campo de estágio, fazendo visitas técnicas, então isso é a estrutura que a gente tem no nosso curso, né, do Centro Universitário Fibra. Então, a gente, biblioteca, que eu falei rapidamente aqui, que a gente tem uma biblioteca não só com livros físicos, que é uma exigência do MEC também, mas sim, a gente tem uma biblioteca virtual, né, assinaturas que tem uma infinidade de volumes disponíveis para os alunos consultarem. Então, isso também é estrutura, né? Agora, ao seu ver, o atual cenário local, né, do mercado de psicologia, como é que ele está? Além disso, como é que um recém-formado de psicologia, quais são os principais desafios que ele acaba encontrando aí nessa jornada de iniciante, digamos assim, na profissão? Bom, de certa forma, a gente já falou um pouco desse mercado, quando a gente falou da demanda, né? Mas eu diria assim, a grande área de atuação, o que convoca os profissionais ainda para a atuação, né, na sua área, o serviço público, né? Aí, falando de serviço público, a gente tem o SUS, do Sistema Único de Saúde, nós temos também o SUAS, né? Que é o Sistema de Assistência Social, né? Além disso, tem o próprio consultório privado, que aí é um investimento mais a longo prazo, que não é que eu não recomende. O próprio recém-formado, ele sente isso, né, no contato que ele tem com outros profissionais, professores, etc. Ele sente que não é um investimento que ele deva fazer no início de carreira. Mas tem as instituições privadas também, basicamente na atuação na psicologia organizacional, né, gestão de recursos humanos, consultoria também, né, enquanto profissional liberal. Enfim, então tem uma série de possibilidades de inserção desses profissionais. O desafio é exatamente ter uma boa formação. Sim. Né? E quando eu digo ter uma boa formação, não basta só a instituição, né, ter uma boa estrutura, lendo aqui, ouvindo estrutura, de acordo com tudo aquilo que eu falei anteriormente, né? Mas é o aluno também ter responsabilidade sobre a sua formação. E segurança, né? A segurança, né? Não, agora eu sou um profissional e vou encarar o desafio e vamos lá. Isso, quando eu digo, por exemplo, que a gente tem uma estrutura, ou coloco o corpo docente, né, formado fundamentalmente de profissionais que são mestres e doutores, e quando eu digo mestres e doutores, não estão apenas vinculados a esse viés acadêmico, mas que têm experiência também prática, né? Muitos, por exemplo, têm experiência clínica, tem um momento no curso que os alunos estão agora, o sexto semestre, que eles começam a estudar as abordagens específicas, e para ser um professor de uma abordagem específica, por exemplo, com uma abordagem psicanalítica, abordagem gestalt, o professor precisa ter experiência clínica, né? Então, o aluno, o desafio dele é aproveitar e investir nessa formação. Então, por exemplo, a gente oferece, né, o aluno na matriz curricular, ele precisa ter pelo menos 200 horas em atividades complementares. Essas atividades complementares envolvem, por exemplo, estágio extracurricular, palestras, congressos, enfim, uma infinidade de eventos acadêmicos e científicos que ele vai participando, eventos esses fora ou promovidos pela instituição, que são, como o próprio nome está dizendo, atividades complementares à formação deles, né? A gente sabe que uma matriz curricular, o melhor desenho que seja, não vai ofertar a formação completa para o aluno. Então, ele precisa também, focado no que ele quer, né, pelo menos que ele imagina o que ele quer, eu até diria isso, né, e também estabelecendo um pouco dessa trajetória dele de formação a partir dessas possibilidades.
Perfeito, professor. No início da nossa conversa, o senhor falou um pouquinho sobre os serviços, né, que o Centro Universitário Fibra oferece à população mais vulnerável, serviços de psicologia, por exemplo, atendimentos. Conte para a gente um pouquinho mais de que forma o Centro Universitário trabalha essa ponte entre os estudantes do curso de psicologia e a comunidade. Então, como eu falei, a gente tem, né, os projetos de iniciação científica, né, e os projetos de extensão. Eu focaria exatamente nos projetos de extensão, porque, como eu já disse também, a característica da atividade extensionista é estar em contato direto com a comunidade. Então, anualmente, esses editais são abertos, né, os alunos podem se candidatar. Também falei, faz parte da nossa matriz curricular, já desde o segundo semestre, o aluno está inserido nos campos de prática. Então, a gente tem vários convênios, né, tanto com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com o TJ, enfim, com uma série de entidades e organizações que recebem os nossos alunos, né, nesses campos de prática, quando eles passam pelos estágios. E temos também uma coordenadoria específica de estágio que faz essa ponte, né, entre o nosso aluno, entre os cursos e essas entidades, esses locais, para captar vagas de estágio para que nossos alunos possam ser inseridos, né, o quanto antes, terem contato com essa experiência prática e o contato com outros profissionais de saúde, outros profissionais de psicologia, sim, que recebem esses alunos como preceptores. Né? Isso é muito importante. Agora, explique para a gente quais são os aspectos e recursos presentes em um curso para que ele seja considerado atual e também alinhado com as demandas contemporâneas de grandes centros internacionais, tendo uma visão além, né? Além do nosso mercado aqui nacional. O que leva, o que tem de diferencial? Bom, eu acho que é uma característica nossa, né? É bem própria nossa. Pensar localmente pensar localmente para ter a experiência global. Sim. Né? A gente está aí às vésperas de uma COP30, né? E pelo menos em 2 ocasiões eu tangenciei isso na minha fala, mas acho que é o momento de ser mais contundente, eu diria, né, mais direto nesse aspecto. A gente tem uma base, né, de literatura, de formação, que é uma psicologia eurocêntrica, eurocentrada, que é muito importante, que diz muito para a nossa formação, mas o desafio, né, e diferencial, e daí o meu prazer em coordenar o curso junto com um núcleo de desenvolvimento estruturante que pensa o curso junto comigo, coordenador do curso, formado por outros professores, é pensar, né, essa base que é eurocentrada, eurocêntrica da teoria, mas para trazer para a nossa realidade o homem amazônida, né, o indivíduo amazônida. A gente tem várias Amazônias aqui dentro, e como a gente então pensar, né, qual é esse sofrimento do indivíduo amazônida, né, que vai chegar a mim nas minhas diferentes modalidades de atuação enquanto profissional de psicologia, seja na minha clínica, num consultório particular, seja na minha clínica na rua, com Sim. população em situação de rua, né? Porque a gente tem diversos espaços onde a gente pode exercer essa atividade clínica, né? Então, um diferencial nosso é exatamente esse, né? Fazer, né? E fazer pensar e fazer uma formação com base em teorias que já estão bem colocadas, mas como trazer essas teorias para a nossa realidade. Um destaque que eu faria, por exemplo, no semestre passado, nós tivemos uma jornada de psicologia social e movimentos sociais na Amazônia, onde nós trouxemos representações dos movimentos sociais, várias representações, para pensar, né, esse sofrimento ou o sofrimento dessas populações relacionadas a esses movimentos sociais e como, a partir disso, propor soluções, aprender com essas populações que tipo de possibilidades, né, a gente poderia ofertar e construir coletivamente com nessas realidades para dar conta do sofrimento específico desses sujeitos, né? Não há como formar psicólogos num contexto diverso que a gente tem,
né, sem pensar a nossa realidade. A gente vê aí que o sofrimento de um ribeirinho não é qualquer sofrimento, é um sofrimento diferente, que a gente precisa conhecer bem, né, a subjetividade, a gente precisa conhecer bem esse sujeito. Eu penso, por exemplo, que nem é uma população ribeirinha, mas, por exemplo, população palafitada que a gente tem aqui, que também é outra realidade. Então, por exemplo, a gente tem campos de prática numa unidade básica de saúde na Vila da Barca, por exemplo. Muito né, legal, onde né? os alunos têm contato com esse tipo, com essa população, né, que tem um modo de vida particular, um modo de vida bem específico, e a partir desse modo de vida ele vai produzindo, né, o seu modo de andar na vida, seja um modo de feliz ou seja um modo de adoecimento e de sofrimento. Né? Então, como pensar essa nossa realidade a partir, é claro, de uma base de sustentação que a gente ainda tem na psicologia, que é uma base teórica eurocentrada, né? Europeia, enfim. Mas a gente pode e deve necessariamente pensar a formação dos nossos alunos voltada para essa nossa população. E eu diria assim também, por isso que eu digo que, eu falei, né? É um desafio e um grande prazer, porque isso vai nos renovando, isso vai, né, possibilitando novos desafios para a gente pensar essa realidade desses indivíduos. Então, não é à toa também que, não poderia ser diferente, né, pensar uma formação dessa natureza, já que a gente está num centro universitário cuja gestão é local, né, que é um dos nossos diferenciais que a gente tem. Né? A gestão está localizada aqui e que a gente tem os próprios alunos, inclusive respeitando uma certa hierarquia, os alunos têm acesso ao nosso corpo diretivo, mantenedores, facilmente quando eles querem. Professor, o senhor já falou muito aqui, né, sobre a forma que o Centro Universitário Fibra trabalha com seus alunos aí de psicologia. Deu para a gente entender de uma forma muito tranquila, muito leve, como é feito esse trabalho. Mas antes de finalizar, eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente. Afinal de contas, se eu quiser estudar psicologia no Centro Universitário Fibra, o que eu preciso fazer? Quais são os primeiros passos aí para eu iniciar essa jornada? Bom, eu imagino que quem queira fazer psicologia, né, já deva, talvez não necessariamente, né, eu lembro que a minha primeira opção, por exemplo, no vestibular nem era psicologia. Eu tive um encontro com uma psicóloga num hospital e mudei completamente a minha opção e hoje eu estou aqui. Eu sempre falo isso para os alunos. Então, primeiro, a gente não precisa ter certeza do que quer. A nossa vida não é feita de certezas. Quando isso acontece naturalmente e a gente segue, isso é muito importante. Né? Mas conhecer um pouco o que o profissional de psicologia faz, os diversos contextos que ele está inserido, que ele pode estar inserido enquanto profissional, né? Desde, como eu sempre falo aqui, a clínica psicológica, o consultório particular, que ainda é não diria o carro-chefe, mas que está no imaginário da população, né? Aquele profissional ali no consultório. Sim. Né? Mas a psicologia ela é muito mais do que isso. Né? Ela atua diretamente, por exemplo, com movimentos sociais, né? Nas empresas, enfim, tem um leque de possibilidades. Então, se você conhece um pouco sobre a possibilidade de atuação do profissional de psicologia, já é um grande passo. Né? O segundo, então, é buscar essa informação na nossa própria instituição, e aí eu já aproveito também para me colocar à disposição, tá, de quem ficou interessado, né, está acompanhando aí o nosso bate-papo, e quem ficar interessado, eu fico à disposição para me procurar no Centro Universitário Fibra. Eu estou lá todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e terça e quinta à noite. E, fora esse horário, é só também marcar que a gente apresenta a estrutura que a gente tem, conversa, mostra um pouco os detalhes da matriz curricular, eu acho que é importante isso, né? E toda a organização que pode fazer você, que está nos ouvindo e assistindo, um futuro acadêmico de psicologia do Centro Universitário Fibra. Vai ser um prazer receber todos lá. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite, por vir aqui acrescentar, trazer informações importantes sobre esse curso, que sem dúvidas também é muito importante para o nosso dia a dia, né? Para a nossa saúde mental, que tanto se fala e é realmente importante. Quero agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite. A gente que agradece o espaço, né, de fala, de escuta e a possibilidade de ter falado um pouco sobre
esse mundo intenso, né, que a gente vive, né, na coordenação do curso, de pensar o curso, e vive enquanto profissional também. Então, muito obrigado em nome do nosso corpo diretivo, né, do nosso reitor, da nossa pró-reitora de ensino. A gente agradece, muito obrigado pelo espaço. Obrigada, professor, e obrigada a você também que assistiu a mais um episódio do videocast Mercados de Trabalho e Diferenciais na Formação. Para saber mais, acesse oliberal.com. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!